Olá, sejam bem-vindos. No ano passado, a gente trouxe no programa a professora Cláudia Amara, que falou sobre o método Abacadá, que é um método de alfabetização de crianças com deficiência de aprendizagem. Hoje eu recebo novamente a professora Cláudia Amara, mas desta vez nós vamos falar sobre o método de ensino da matemática para crianças com deficiência de aprendizagem. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer esse tema tão relevante, tão importante. O ano passado no programa acho que teve uma repercussão maravilhosa, a gente recebeu vários comentários, a gente sabe que tem aí uma comunidade, né, de mães atípicas que buscam cada vez mais desenvolver seus filhos. Então vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da matemática. A senhora estava comentando aqui, né, que tem a necessidade de entender os conceitos e as habilidades. Comenta um pouco disso para a gente, seja bem-vinda. Obrigada e agradeço, né, mais uma vez por estar aqui e falar um pouquinho da matemática, né, essa matemática prática, essa matemática do dia a dia. Então vamos lá. A matemática para a criança que apresenta uma deficiência, ela precisa ser manipulável, ela precisa ser concreta. Então, a criança precisa fazer a matemática. Quando ela faz, ela compreende. Quando ela compreende, ela simboliza. Então, essa criança, ela precisa simbolizar. Números e letras são símbolos. Então, essa criança precisa compreender isso. Na matemática, né, primeiro, você trabalha com os conceitos. Os conceitos são a base para qualquer aprendizagem, mas para a matemática eles têm uma importância muito significativa. Então, o que seriam os conceitos, né? Em cima, embaixo, dentro, fora, grande, pequeno, perto, longe, alto, baixo. Então, todos esses conceitos a criança precisa vivenciar, ela precisa fazer. É o manipulado, ela vai manipular. É o manipulável que a professora fala. Exatamente. Então, ela vai trabalhar muito também com o corpo. Vallon, ele diz assim, é a ação motriz, é o movimento que faz surgir as funções mentais. Então, eu vou me movimentar, entrar dentro de uma caixa, fora da caixa, né, para que eu compreenda esse conceito de dentro e fora. Então, eu vou usar material manipulável. Então, é mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá. O botão dentro do pote, o carrinho fora do pote. Eu estou manipulando, eu estou fazendo. Para que eu possa compreender, eu preciso fazer. Sim. Então, a criança com deficiência, ela precisa ouvir, ela precisa ver, mas ela precisa fazer. Senão então, ela não consegue fixar o conteúdo. Exatamente. Então, aqui é o conceito de dentro e fora. Se a criança consegue no manipulável fazendo, então nós passamos para o semissimbólico. O que é o semissimbólico? É o papel, é o desenho, né? Se ela consegue no semissimbólico, então ela provavelmente ela vai compreender o simbólico. E o que seria o simbólico? Então, quando a professora fala assim, pinte dentro, ela precisa simbolizar o que é dentro. Escreva dentro da linha. Então, ela tem esse conceito de dentro e fora. Então, por isso que é importante trabalhar muito, muito com os conceitos, todos os conceitos. Porque se nós pensarmos assim, Zeila, se essa criança ela não consegue fazer isso aqui, como que eu quero que ela compreenda o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? Não tem como. Então, nós vamos primeiro trabalhar com os conceitos, né? Depois com as habilidades pré-numéricas. Então, quando ela consolida a aprendizagem dos conceitos, nós passamos para a aprendizagem pré-numéricas. E quais seriam, então, essas aprendizagens, né, pré-numéricas? Vamos lá. Classificação. O que é classificar? Classificar é agrupar de acordo com critério. Mas por que a criança precisa classificar? Porque depois ela vai precisar classificar números pares e números ímpares, né? Números maiores, números menores. Então ela precisa classificar.
Mas primeiro ela precisa entender esse conceito e aí passar para a habilidade de classificação antes de chegar no número. Ela está preparando o desenvolvimento dela para que ela possa entender lá na frente com os números. Uhum. É diferente de uma criança típica que o aprendizado já ocorre com os números diretos que a professora estava comentando, né? Porque assim, uma criança que não tem uma deficiência, desde pequenininha, né? Você pergunta para ela, quantos anos você tem? E ela mostra os dedinhos, né? Ou ela vai fazer um aninho, vai fazer 2 exatamente. aninhos. Ela recebe o estímulo e ela faz. Isso, exatamente. A nossa criança, a criança que tem uma deficiência, ela precisa ser muito, muito, muito estimulada. Então, até os 5 anos, se a gente estimular essa criança, isso são pesquisas científicas, né? Que até os 5 anos, todas as janelas estão abertas. A partir dos 5 anos, essas janelas começam a se fechar. Não é que ela não vá aprender, ela vai aprender. Porém, até assim, o limite, não que seja o limite, né? Mas se ela for muito bem estimulada até os 5 anos, ela vai, sabe? Ela aprende mais rápido, ela desenvolve melhor. Então, é importante, com a criança que tem uma deficiência, você estimular todas as áreas. Memória, atenção, percepção, raciocínio. Então, quando a mãe diz assim, vá até a cozinha e pegue para a mãe 2 colheres e um garfo. Então, olha só, ela tem que fazer essa imagem mental, que a gente fala muito sobre a questão da imagem mental. Ela tem que fazer essa imagem mental, ela tem que pensar, ela tem que ter atenção, ela tem que ter memória, ela tem que ter raciocínio, né? Então, aonde é a cozinha? Aonde ficam os talheres? Quantas colheres eu preciso pegar? Quantos garfos eu preciso pegar? Então, tudo isso eu estou estimulando o raciocínio. Porque a criança com deficiência, ela faz todo esse passo a passo para poder executar essa tarefa. Exatamente. Uma criança que não tem a deficiência, ela vai de uma forma mais automática. Isso. É muito rápido. A criança que tem a deficiência, ela pensa em cada etapa do que ela vai fazer e aí ela precisa ter essa consciência e desenvolver essas habilidades. É um pouco disso, professora. É tudo isso, é tudo isso. Então, a criança que tem uma deficiência, ela precisa de muito estímulo, muito, muito estímulo. Então, você vai trabalhar em 3 áreas, né? A área motora, que é o movimento, é o esquema corporal, a lateralidade, toda essa parte, sabe? A questão do espaço, a motricidade ampla. Então, em 3 áreas. A área motora, a área cognitiva, memória, atenção, raciocínio e percepção. E a área emocional, né? A área afetivo-emocional. Porque comportamento e aprendizagem andam juntos. Então, a criança que apresenta uma deficiência, a gente precisa também trabalhar o comportamento, rotina, desenvolver uma rotina. Criança que não tem rotina, que faz o que quer, quando quer e como quer, não dá certo. Principalmente a criança com autismo, ela precisa de uma rotina estruturada, porque o cérebro dela é desorganizado. Então, nós precisamos organizar esse cérebro com a rotina, né? E trabalhar o comportamento também. Então, aprendizagem e comportamento andam juntos. E aí, por isso que ao trabalhar, por exemplo, a matemática, que é o nosso tema aqui, você traz o conceito para já ir estruturando nela todo esse processo. Então, os conceitos e depois as habilidades. Que aí acho que a professora ia comentar quais são as habilidades. Então vamos lá, classificação. O que é classificar? É agrupar de acordo com um critério. Então nós podemos classificar por cor, podemos classificar por espécie, podemos classificar por forma. Então aqui, ó, nós vamos classificar por cor. Botões azuis, botões vermelhos e botões amarelos. Então, eu estou classificando por cor, tá? Porém, se a criança não compreende o conceito de igual e diferente, ó, vermelho igual vermelho, azul igual. Se ela não compreende o conceito de igual e diferente, ela não classifica. Por isso que você precisa trabalhar o conceito. Quer dizer, né? O primeiro passo é o conceito para depois passar para as habilidades. Então, classificação é uma das habilidades, né? Sequência. O que é sequência? É dispor os objetos de acordo com uma ordem.
Tá? Então, eu preciso compreender a sequência. Mas por que eu preciso compreender a sequência? Porque depois eu preciso compreender a sequência numérica. Primeiro vem o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Só que eu preciso compreender também o conceito de antes e depois. Qual número vem antes do 4? Qual número vem depois do 4? Então, eu preciso compreender o conceito de antes e depois. E aí, a habilidade da sequência, antes de você chegar no número, pelo método, a professora trabalha com objetos. Sempre, sempre, sempre. Porque a criança precisa manipular. Ela precisa compreender. Então, vamos lá então. Eu vou colocar aqui uma paca e um animalzinho aqui, tá? Não é paca, é capivara. Uhum. Então, uma capivara, um animal. Uma capivara, um animalzinho. Ela vai seguir essa sequência. Isso. E agora, qual vem depois desse? A capivara. Se a criança não consegue, se ela tem muita dificuldade em fazer uma sequência com material manipulável, ela não vai compreender a sequência numérica. O 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5. A criança, ela precisa classificar, ela precisa seriar, ela precisa fazer a inclusão hierárquica. O que é inclusão hierárquica? É o entendimento que o maior contém o menor. Então, dentro do maior, eu coloco o menor. Quando a criança compreende isso no manipulável, ela vai compreender no semi-simbólico e ela vai entender por que dentro do 5 cabe o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, o maior contém o menor. Os menores. Isso. E se ela não tem... Então, mas antes de chegar nos números, ela passa por esse processo. Porque depois, quando chega os números, ela consegue entender melhor e fazer o raciocínio numérico. É esse o processo. Aí eu volto lá na questão dos conceitos, né? Maior e menor. É um conceito. Se eu não compreendo esse conceito, eu não compreendo que o 5 é maior que o 2. Porque eu não tenho esse conceito de maior e menor, né? Uma aprendizagem, ela sustenta a outra. Né? Então, eu vou compreender os conceitos para compreender as habilidades hiperanuméricas, né? Então, eu vou seriar. O que é seriar? Esse é mais uma habilidade. É mais uma habilidade. Então, eu vou seriar. Então, eu dou menor para o maior. Então, esse é o menor, depois vem esse, né? Depois vem este, depois este, esse. Eu estou seriando, tá? Do menor para o maior. Poderia ser do mais alto para o mais baixo, do mais claro para o mais escuro. Então, a seriação também envolve muito a matemática, porque eu vou seriar do número maior para o número menor. Do menor para o maior. E a separação também, na classificação, você vai classificar números pares, números ímpares, maior do que 10, menor do que 10, isso. Números com 3 dígitos, com 2 dígitos, você vai seriar e ele vai fazer essa classificação. Então, por isso que é importante, primeiro o conceito, depois as habilidades e aí chega finalmente nos números, né? Professora, nós vamos parar para um cafezinho, a hora do café. Esse café é uma delícia. Muito bom. Qual que vai ser esse? Eu quero puro. E o acompanhamento? Ai, uma língua de gato. Isso, eu sei. Eu quero canelinha com petit whey. Muito bem. Professora, um pouco antes, a professora estava comentando também da importância de a criança, assim, tem mães, né, que falam, o meu filho sabe até o 100. E aí a professora estava comentando, olha, não é tanto o saber até o 100, mas o raciocínio que a criança faz com os números. Comenta um pouco sobre isso. Às vezes a mãe, ela me diz assim, professora, matemática não precisa porque o meu filho sabe até 100. Ele sabe contar. Isso. Aí eu pergunto para a mãe, que bom, né? Mas se você perguntar para ele, um cachorro tem 2 orelhas, 2 cachorros têm quantas orelhas? Ele sabe responder? Não. Então não adianta saber até 100, não adianta eu saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas o que eu vou fazer com isso? Porque a matemática é raciocínio lógico. Então eu preciso compreender a matemática para que eu possa usar essa matemática para o meu
dia a dia, né? Para satisfazer as minhas necessidades. Então, quando eu digo assim, eu vou te dar R$10, você pode gastar 4. Quanto que você tem que me trazer de troco? Então, contagem nos dedos, importantíssimo. Vou te dar R$10, pode gastar 4. Quanto você tem que me trazer de troco, né? Um cachorro tem 2 orelhas, 2 cachorros, 2 orelhas, então eu tenho 4. Então, a contagem nos dedos é importantíssima, porque nós temos que pensar, né, nas falhas cognitivas e neurológicas que a criança com deficiência apresenta. Uma criança sem deficiência, muito cedo, ela fala, ela generaliza, ela dá nome às coisas. Então, você não precisa ficar trabalhando tanto. Ela tem um método de aprendizagem mais automático, mais natural. Isso. Então, ela percebe as coisas. Você não precisa ficar assim, estimulando tanto. Quer dizer, não que não seja importante, é importante, mas a criança com deficiência, ela precisa de mais repetição, ela precisa de mais estímulo em todas as áreas, na área motora, na área da linguagem, né? Na questão do raciocínio, da percepção. Então você precisa mostrar para ela muitas vezes, não uma vez, mas 2, 3, 4, 5, até que ela guarde isso na memória. Porque para neurociência, aprender é guardar na memória. Então, às vezes, a mãe fala assim, ou a professora, né? Ontem ele sabia tudo e hoje ele não sabe, né? Então, por que isso acontece? Porque ele não guardou na memória de longo prazo. Tá, mas o que eu faço então para guardar? Qual o processo para guardar? Estímulo e repetição. Não tem outro jeito. Então eu vou repetir isso 1, 2, 3. Só que essa repetição, ela é chata, ela é cansativa. Então você tem que ter material, você tem que ter coisas que seja mais lúdico. Que seja mais lúdico, porque isso vai fazer com que a criança sinta vontade em aprender, em que ela se sinta... Ela motiva mais, né? Isso, principalmente materiais coloridos, mais, né, formatos de brinquedo, porque a criança consegue se prender também mais a atenção para olhar, né, e fazer o processo de aprendizagem. Então, por isso que você usa esses materiais mais coloridos, em formato de brinquedo, carrinho, bichinho, porque a criança se sente mais motivada também, né, a aprender. Muito mais. Então, esse lúdico, esse brincar, né, que vai camuflar a repetição. Então eu vou usar carrinho, eu vou usar brinquedo, eu vou brincar. A criança está fazendo, está repetindo, mas não está percebendo e está aprendendo. E como é que faz, professora? Acho que até a gente estava comentando um pouco antes aqui, né? A gente fala, né, do mais e do menos, às vezes até o mais simples, né? Como que entra, por exemplo, nas equações mesmo ali, né? Divisão, subtração, multiplicação, como que entra em cada uma dessas formas da matemática para ensinar a criança? Porque a gente vem com o conceito, aí a gente vem com as habilidades, aí ele começa a ter o contato com os números, né? Aí, como a professora comentou ali, né? Tenho 2 cachorros, 2 orelhas cada cachorro, quantas orelhas tem? Né? Aí quando eu começo a trazer a soma, a multiplicação, a divisão, como que é feito? Então, as habilidades pré-numéricas é só para a gente terminar. Então, a gente viu a classificação, a seriação, a inclusão hierárquica, né? Então, faltou a correspondência bionívoca, a conservação de quantidade. E essas ainda são as habilidades. Então, vamos falar dessas 3. Então, vamos trazer as 3 aqui também. Então, porque, assim... Eu acho que é super importante, muitas mães que estão em casa podem aplicar esses métodos, né, professora? Sim, com tem certeza. Disponível toda a explicação no Instagram da professora, mas são métodos simples, né? Só que você precisa repetir. Então, vamos falar dessas outras 3 aqui que ficaram faltando, as 3 habilidades. Vamos lá. Conservação de quantidade. O que é isso? É eu entender que o 3 é sempre 3, que o 4 é sempre 4, que o 5 é sempre 5, tá? Correspondência bionívoca, né? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente entender. A gente trouxe os materiais porque não tinha como fazer sem mostrar o material. Então, aqui, ó. Eu tenho 2 carrinhos aqui, tá? Então, 2 carrinhos para 2 animaizinhos. Então, 3 carrinhos para 3 animaizinhos. Então, 3 igual a 3. É quando a mãe ou a professora faz, né? Ó, 1 boné para uma criança. Se eu tiver 2 crianças, 2 bonés. Então, quando a mãe está
Vamos arrumar a mesa. Vem 3 pessoas para o almoço. Quantos talheres eu preciso pôr? 3 garfos, 3 facas. Então, eu estou fazendo, né, essa correspondência bonita. Conservação de quantidade. Eu tenho 3 carrinhos juntinhos aqui, né? Ou eu posso usar um círculo, eu vou usar aqui o círculo aqui. Então, eu tenho 3 círculos aqui, tá? Eu tenho 3, tá? Eu posso juntar eles aqui. Quantos eu tenho aqui? 5. Então, independente da posição... Ah, é 3? Professora, eu corrigi para ninguém ficar com dúvida. É 3. Exatamente. Então, assim, eu tenho 3 círculos aqui. Mesmo que eles estejam juntos, continua sendo 3. Mesmo que eles estejam juntinhos, continua sendo 3. Essa é a habilidade? Aqui é conservação de quantidade. Ou seja, você conserva a quantidade independente Exatamente. se eles estão juntos ou estão longe. Isso. Perfeito. Sempre. E correspondência unívoca é 2 para 2, 3 para 3. Ou seja, né, se eu tenho 5 convidados, eu preciso colocar 5 pratos na mesa, Exato. 5 garfos. Isso. Ok. E qual que é o terceiro que estava faltando, a terceira habilidade? É a contagem, né? Assim, a contagem não a principal, né? Porque todas são importantes, mas a contagem é a principal. Criança que não conta, é muito difícil que ela compreenda a adição, a subtração, né? Então a criança precisa aprender a contar. Então nós vamos contar. Então aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar os carrinhos aqui novamente, só para a gente ter essa ideia. Então aqui, ó. Quando você pergunta para a criança, quantos carrinhos tem aqui? Ela vai contar. 1, 2, 3. Então, ela precisa compreender, né, que aqui tem 3. E ela vai compreender isso contando. Agora, se ela faz assim, quantos carrinhos tem aqui? Ela fala 2, 8, 3, porque ela ainda não conta. Então, ela precisa aprender. Ela vai chutando os números conforme vem na cabecinha dela. Isso, Então, quando você fala assim, eu quero 2 carrinhos aqui na minha mão. E ela faz isso aqui, porque ela ainda não conta. Então, ela precisa contar. A contagem é importantíssima, porque se eu não sei contar, não tem como eu fazer uma adição, uma subtração, uma divisão. Ou seja, você tem bem o passo a passo, né, professora? Voltando, né, os conceitos, as habilidades também, você tem uma ordem, porque eu imagino que o contar é quase lá no final, depois que ele vai desenvolvendo todos os outros conceitos. Exatamente, né? Porque aqui, ó, eu não falei ainda em número. Sim, eu estou nas habilidades pré-numéricas, mas eu já posso mostrar o 1 ou 2? Pode, né? Então depende muito da habilidade cognitiva da criança. Então aqui, ó, eu vou contar, ó. Eu quero 3 peixinhos no aquário. 1, 2, 3. Agora, cadê o número 3? Então vamos colocar aqui. E já mostrando também o número para ele ir memorizando o número. Para ele ir memorizando. Agora eu quero 2 peixinhos, agora eu quero 4. Sempre trabalhando até a unidade. Então ainda não chegamos na dezena. Porque assim, ó, a aprendizagem, ela é um processo. Se eu digo que a aprendizagem é um processo, eu preciso construir esse processo de aprendizagem. Então, se eu começar direto aqui, vamos agora aprender os números, 1, 2, 3, 4, 5... Será que essa criança conta? Será que essa criança compreende os conceitos? Será que ela faz uma sequência? Então, a gente precisa construir esse processo como se a gente fosse construir uma casa. Nós começamos pelo alicerce. Então, é a base. Os conceitos e as habilidades numéricas, elas são a base da matemática. E não sou eu quem diz isso, é Piaget. E respeitando bem a individualidade de cada criança. Muito, Zeila. Muito. Porque alguns vão avançar mais rápido, os outros nem tanto. Então, você precisa compreender o processo de aprendizagem, essa construção de aprendizagem de cada um. Professora, a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, mas assim, infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu sei que eu queria explorar um pouco mais a questão, né, da divisão, da multiplicação, mas eu acho que aqui fica bem claro, né, que a gente precisa ir devagar com as crianças, respeitando a individualidade, trazendo a parte, né, dos conceitos, das habilidades. Então, assim, a gente
já está caminhando para o final do programa e eu queria que a professora falasse um pouco também como que a matemática entrou, porque a senhora comentou um pouco antes da gente começar e eu achei muito bacana o que você trouxe de como que entrou a matemática, né? Você estudou, se aprofundou, pesquisou para criar o abacadá, mais na parte, né, da língua portuguesa, né? Mas a matemática surgiu. Conta rapidamente como que foi isso, porque eu achei muito bacana. Eu só pensava em alfabetizar. E aí, a matemática, eu trabalhava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí eu fui assistir uma palestra da professora Justina Motter Macarini. Ela é mestre em matemática. E eu me encantei com a fala dela, eu me encantei com o que ela trazia, né? Da matemática. E Zeila, assim, ó, você só consegue encantar o outro se você se encanta, né? Então eu gostaria de encantar vocês com a matemática para que vocês também pudessem encantar os seus filhos, os seus alunos, os seus pacientes. E eu me encantei tanto com a matemática que eu fui estudar matemática para trazer para os meus alunos uma matemática prática, uma matemática que que realmente desse conta de situações do dia a dia, porque estudantes que têm uma deficiência intelectual, eles não vão atingir níveis elevados de letramento na matemática, mas eles vão conseguir dar conta de situações do dia a dia. Então essa era a minha intenção. E assim, hoje eu sou encantada com a matemática, sabe? E com certeza a professora, com todo esse encanto, inspira também e encanta os outros. E eu acho que traz aqui, né, faz um trabalho maravilhoso para esse público, né, para essa comunidade de mães atípicas, principalmente, que querem o desenvolvimento dos seus filhos. Então, professora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei muito feliz em recebê-la novamente. Espero aí que, né, as pessoas em casa tenham gostado. E eu fico por aqui, gente, preciso realmente terminar o programa. Espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!